Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, havia uma loja de antiguidades chamada Relíquias do Tempo. Era um lugar mágico e misterioso, onde se podia encontrar de tudo, desde móveis antigos até joias raras. A loja era gerida por um homem idoso chamado Samuel, que dedicara sua vida a colecionar e vender essas peças únicas. Porém, a peça mais intrigante e sombria de sua coleção era uma caixa de música antiga que, dizem, guardava um segredo terrível. A caixa de música era pequena, feita de madeira escura e com intricadas gravações de cenas circenses em suas laterais. No topo, havia a figura de um palhaço com um sorriso macabro, pintado em cores desbotadas pelo tempo. Samuel sempre mantinha a caixa trancada em um armário de vidro, e raramente falava sobre ela, exceto para divertir os curiosos a não mexerem nela. A história da caixa de música começou muitos anos antes, em um circo itinerante que viajava pelo país. O circo era famoso por seus espetáculos grandiosos e seus artistas talentosos, mas também havia rumores sobre acontecimentos estranhos e inexplicáveis. O palhaço principal do circo, conhecido como Pierrot, era uma figura enigmática e sinistra. Apesar de seu talento em fazer as pessoas rirem, havia algo de profundamente perturbador em seus olhos e em seu comportamento. Pierrot tinha uma caixa de música que ele usava em seus números. Ele girava a manivela, e a melodia suave e hipnotizante ecoava pela tenda do circo. As crianças adoravam a música, mas os adultos sentiam um calafrio inexplicável sempre que a ouviam. Pierrot parecia ter um controle estranho sobre a caixa de música, e diziam que ele falava com ela como se fosse uma entidade viva. Certa noite, durante uma apresentação, algo terrível aconteceu. Pierrot estava no meio de seu número quando a música da caixa começou a ficar distorcida. As luzes do circo piscaram, e uma sensação de medo tomou conta da plateia. Pierrot, visivelmente perturbado, tentou parar a caixa de música, mas ela continuou a tocar, sua melodia agora sombria e assustadora. De repente, um grito de horror ecoou pela tenda, e uma figura sombria emergiu da caixa, envolta em sombras. A figura atacou Pierrot, e o palhaço foi visto pela última vez sendo arrastado para dentro da caixa de música, desaparecendo sem deixar vestígios. A tenda do circo entrou em caos, com pessoas correndo para todos os lados, tentando escapar do terror. Quando finalmente a calma foi restaurada, a caixa de música estava lá, intacta, mas Pierrot e a figura sombria haviam sumido. O circo fechou suas portas e nunca mais foi visto. Anos depois, a caixa de música foi encontrada por um colecionador de antiguidades e acabou na loja de Samuel. Desde então, a caixa ficou conhecida como a caixa de música do palhaço. Os poucos que ousaram tocá-la relataram sentir uma presença maligna e ouvir sussurros perturbadores. Samuel, conhecendo a história, decidiu manter a caixa trancada e longe das mãos curiosas. Um dia, uma jovem chamada Emily entrou na loja de antiguidades. Ela estava procurando algo especial para presentear sua avó, uma ex-artista circense que adorava colecionar lembranças de sua carreira. Emily era uma garota corajosa e curiosa, sempre atraída pelo mistério e pelo desconhecido. Ao explorar a loja, ela encontrou o armário de vidro onde a caixa de música estava guardada. A figura do palhaço na caixa chamou sua atenção imediatamente. Ignorando as advertências de Samuel, que estava ocupado atendendo outro cliente, Emily abriu o armário e pegou a caixa. Ela ficou fascinada pelas gravações detalhadas e pela aparência antiga do objeto. Sem pensar nas consequências, ela girou a manivela da caixa de música.
A melodia suave começou a tocar, mas logo se transformou em algo sinistro e distorcido. As luzes da loja piscaram, e uma sensação de frio tomou conta do lugar. Emily tentou parar a caixa, mas a manivela parecia ter vida própria, girando sozinha. De repente, uma sombra começou a se formar ao redor da caixa, crescendo e tomando a forma de um palhaço com olhos vazios e um sorriso macabro. Samuel, percebendo o que estava acontecendo, correu para Emily, mas foi tarde demais. A sombra envolveu a jovem, e ela sentiu uma mão fria agarrar seu braço. Um grito de horror escapou de seus lábios enquanto a sombra a puxava em direção à caixa de música. Com um último esforço, Samuel conseguiu alcançar a caixa e fechá-la, interrompendo a música e dissipando a sombra. Emily caiu no chão, tremendo e em choque. Samuel a ajudou a se levantar e a acalmou, explicando a história sombria da caixa de música e a maldição que ela carregava. Emily, agora ciente do perigo, pediu desculpas por sua curiosidade imprudente. Samuel decidiu que a caixa de música deveria ser destruída para evitar que mais alguém caísse na mesma armadilha. Reunindo sua coragem, Samuel e Emily levaram a caixa até um local remoto fora da cidade. Eles construíram uma fogueira e, com um último olhar de advertência, Samuel jogou a caixa nas chamas. A madeira estalou e se contorceu enquanto queimava, e a melodia sinistra tocou uma última vez antes de desaparecer no crepitar do fogo. Quando a caixa de música foi finalmente consumida pelas chamas, uma sensação de alívio tomou conta de Samuel e Emily. Eles voltaram para a cidade, sabendo que haviam feito o necessário para pôr fim à maldição. No entanto, a história do palhaço na caixa de música continuou a ser contada, um aviso sobre os perigos de brincar com o desconhecido e as forças sombrias que podem habitar objetos aparentemente inofensivos. Anos se passaram, e a loja de Samuel continuou a prosperar, livre da presença maligna da caixa de música. Emily, agora adulta, sempre lembrava daquele dia e do velho antiquário que a salvou. A história da caixa de música se tornou uma lenda local, uma história que avós contavam a seus netos, alertando-os sobre os perigos que podem se esconder nas sombras e nos objetos antigos. E assim, a caixa de música e o palhaço sinistro se tornaram parte do folclore de Meadowview, uma lembrança de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, aguardando o momento certo para emergir e espalhar o terror. Em uma pequena cidade chamada Penneville, as ruas eram normalmente tranquilas e as crianças brincavam despreocupadas nos quintais e parques. A vida ali parecia perfeita, especialmente durante o verão, quando os dias eram longos e as noites eram iluminadas pelo brilho suave dos vagalumes. No entanto, uma série de eventos misteriosos e aterrorizantes começou a assombrar os moradores, tudo girando em torno de uma figura sinistra conhecida como o Palhaço do Quintal. A história começou em uma casa modesta no final de uma rua arborizada. A família Johnson, composta por Jack, sua esposa Sarah, e seus 2 filhos, Emily e Max, se mudou para Penneville em busca de um ambiente mais tranquilo e seguro para criar seus filhos. A casa tinha um quintal espaçoso, perfeito para as crianças brincarem. Tudo parecia perfeito até o verão daquele ano, quando coisas estranhas começaram a acontecer. Emily, de 8 anos, e Max, de 6, adoravam brincar no quintal. Eles tinham um balanço pendurado em uma árvore grande e passavam horas se divertindo ali. Certo dia, Emily contou a seus pais sobre um novo amigo imaginário que ela havia feito no quintal. Ela o chamava de o Palhaço do Quintal. Jack e Sarah acharam fofo, embora um pouco estranho, já que Emily nunca havia mencionado amigos imaginários antes. Inicialmente, os pais não deram muita importância, acreditando que era apenas uma fase. No entanto, as coisas começaram a tomar um rumo sinistro. Emily começou a acordar no meio da noite, assustada e chorando, dizendo que o palhaço do quintal estava olhando para ela pela janela do quarto. Jack e Sarah, preocupados, verificaram a janela, mas não encontraram nada fora do comum. Com o passar das semanas, a situação piorou. Max também começou a falar sobre o palhaço do quintal, dizendo que ele fazia truques e contava piadas para eles. No entanto, a descrição que Max fazia do palhaço não era de um amigo divertido, mas de uma figura assustadora com um sorriso sinistro e olhos penetrantes. As crianças pareciam cada vez mais perturbadas, e Jack e Sarah decidiram investigar mais a fundo.
Uma noite, depois que as crianças foram para a cama, Jack instalou uma câmera de segurança no quintal, na esperança de capturar qualquer atividade estranha. Na manhã seguinte, ele revisou as filmagens e ficou chocado com o que viu. À meia-noite, uma figura apareceu no quintal, vestida como um palhaço. A figura andava lentamente pelo quintal, olhando para a casa e ocasionalmente parando para olhar diretamente para a câmera com um sorriso perturbador. Jack mostrou as imagens para Sarah, e ambos decidiram chamar a polícia. A polícia veio e investigou, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre quem poderia ser o palhaço. Eles prometeram aumentar a vigilância na área, mas isso não trouxe muito conforto para a família Johnson. As crianças continuavam a ter pesadelos, e o clima na casa ficou cada vez mais tenso. Desesperado, Jack começou a fazer sua própria pesquisa sobre a história da casa e da cidade. Ele descobriu que, muitos anos atrás, havia um circo que costumava visitar Pineville. Um dos palhaços do circo, conhecido como Jingles, desapareceu misteriosamente durante uma das apresentações. O circo deixou a cidade logo depois, e Jingles nunca foi encontrado. Alguns moradores mais velhos acreditavam que o espírito de Jingles ainda assombrava a cidade, em busca de vingança ou de algo que havia perdido. Com essa nova informação, Jack decidiu procurar ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele encontrou um homem chamado Dr. Harper, um renomado investigador de atividades sobrenaturais. Dr. Harper concordou em visitar a casa e tentar entender o que estava acontecendo. Quando Dr. Harper chegou, ele trouxe consigo uma série de equipamentos para detectar presenças espirituais e energias negativas. Ele começou sua investigação pelo quintal, onde as crianças afirmavam ver o palhaço. Usando um dispositivo que media variações eletromagnéticas, Dr. Harper detectou uma presença forte e inquietante perto da árvore onde o balanço estava pendurado. Ele também usou uma câmera especial para tirar fotos do local, na esperança de capturar alguma evidência. De volta à casa, Dr. Harper analisou as fotos e ficou surpreso ao ver uma figura nebulosa em várias delas, exatamente onde as crianças disseram ver o palhaço. Ele explicou à família que parecia haver um espírito preso no quintal, possivelmente o de Jingles, o palhaço desaparecido. Dr. Harper sugeriu realizar uma sessão de comunicação espiritual para tentar entender o que o espírito queria e como ajudá-lo a encontrar paz. Naquela noite, a família Johnson e Dr. Harper se reuniram na sala de estar. Dr. Harper acendeu algumas velas e colocou uma mesa com uma tábua de Ouija no centro. Ele pediu que todos se sentassem ao redor da mesa e segurassem as mãos. Com uma voz calma, ele começou a invocar o espírito de Jingles, pedindo que ele se manifestasse e explicasse o que queria. Após alguns minutos de silêncio tenso, a tábua de Ouija começou a se mover lentamente. As letras formaram a palavra O Perdido. Dr. Harper perguntou ao espírito o que ele estava procurando, e a resposta veio rapidamente, de menina. A família ficou assustada, mas Dr. Harper continuou a fazer perguntas. Ele descobriu que Jingles estava procurando sua filha, que havia desaparecido anos antes, durante uma das apresentações do circo. Com essa nova informação, Dr. Harper decidiu investigar mais sobre o circo e a história de Jingles. Ele descobriu que a filha de Jingles, uma menina chamada Lily, desapareceu misteriosamente durante uma noite de tempestade, e nunca foi encontrada. O desaparecimento de Lily devastou Jingles, que passou o resto de seus dias procurando por ela até desaparecer também. Dr. Harper explicou à família que o espírito de Jingles estava preso entre este mundo e o próximo, incapaz de encontrar paz até descobrir o que aconteceu com sua filha. Ele sugeriu realizar um ritual de libertação para ajudar Jingles a cruzar para o outro lado e, assim, proteger a família de sua presença perturbadora. Na noite seguinte, Dr. Harper preparou o ritual no quintal, perto da árvore onde Jingles havia sido visto. Ele desenhou um círculo de proteção no chão e acendeu várias velas ao redor. A família Johnson, apesar do medo, participou do ritual, esperando que isso trouxesse paz à sua casa. Dr. Harper começou a invocar o espírito de Jingles novamente, explicando que ele estava ali para ajudar. Conforme o ritual prosseguia, uma brisa fria começou a soprar, e as velas tremulavam. Dr. Harper pediu ao espírito de Jingles que se manifestasse uma última vez.
De repente, a figura nebulosa do palhaço apareceu dentro do círculo, seus olhos cheios de tristeza e desespero. Dr. Harper explicou a Jingles que sua filha não estava mais aqui, mas que ele poderia encontrar paz e se reunir com ela no outro lado. Com um último suspiro, a figura de Jingles começou a se desvanecer, e a brisa fria cessou. O círculo de proteção brilhou intensamente por um momento antes de desaparecer completamente. Dr. Harper informou à família que o espírito de Jingles havia finalmente encontrado paz e que eles não precisariam mais se preocupar com o palhaço do quintal. Os dias seguintes trouxeram um alívio palpável à casa dos Johnson. As crianças pararam de ter pesadelos e voltaram a brincar no quintal sem medo. A presença sinistra havia desaparecido, e a tranquilidade retornou à pequena cidade de Pineville. A história do palhaço do quintal se tornou uma lenda local, um aviso sobre os segredos sombrios que podem estar escondidos nos lugares mais inesperados. A família Johnson nunca esqueceu a experiência que viveram, e sempre lembravam de agradecer a Dr. Harper por sua ajuda. A loja de antiguidades de Samuel continuou a prosperar, e ele manteve suas peças sombrias trancadas e longe das mãos curiosas. A história de Jingles e sua busca por sua filha tornou-se um conto de advertência sobre a dor, a perda e a necessidade de encontrar paz. E assim, a figura sinistra do palhaço do quintal se transformou em uma memória distante, uma lembrança de que, mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma chance de redenção e de encontrar luz no fim do túnel. Era uma noite escura e tempestuosa quando a jovem Emma dirigia pela estrada deserta que cortava a floresta densa. Ela voltava para casa depois de visitar amigos na cidade vizinha. A chuva torrencial tornava a visibilidade difícil, e os relâmpagos iluminavam a paisagem de maneira fantasmagórica. Emma, apertando as mãos no volante, tentava manter a calma e a concentração, mas não conseguia evitar uma sensação crescente de inquietação. De repente, no meio de um dos clarões dos relâmpagos, Emma viu algo que fez seu coração disparar. À beira da estrada, sob a chuva intensa, estava uma figura vestida de palhaço. Ele parecia estar acenando para ela, como se pedisse ajuda. Emma hesitou, mas sua natureza compassiva a fez parar o carro alguns metros adiante. Ela se perguntou o que um palhaço estaria fazendo sozinho em uma noite como aquela, no meio do nada. Emma ligou os piscas de emergência e desceu do carro, protegendo-se da chuva com um guarda-chuva. Caminhou de volta até a figura, que agora estava de pé, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Quando ela se aproximou, percebeu que o palhaço tinha um sorriso assustador pintado no rosto, e seus olhos pareciam seguir cada movimento dela. "Você está bem?" perguntou Emma, tentando ser ouvida acima do barulho da chuva. "Precisa de ajuda?" O palhaço não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele inclinou a cabeça de maneira estranha, como se estivesse estudando Emma. Finalmente, ele falou, sua voz soando surpreendentemente normal e calma. "Sim, acho que preciso de ajuda. Meu carro quebrou mais adiante." Emma olhou na direção em que o palhaço apontou, mas a escuridão e a chuva dificultavam ver qualquer coisa. Ainda assim, ela sentiu que não poderia deixá-lo ali. Convidou-o a entrar no carro, e o palhaço agradeceu com um sorriso que fez Emma estremecer. De volta ao carro, o palhaço sentou-se no banco do passageiro, suas roupas molhadas encharcando o estofamento. Emma ligou o aquecedor para tentar secá-lo um pouco. "Para onde você está indo?" perguntou Emma, tentando soar casual. "Para a cidade. Tenho um show amanhã cedo", respondeu ele, com um tom quase alegre. Emma assentiu, concentrando-se na estrada à frente. A viagem continuou em silêncio por alguns minutos, com apenas o som da chuva e do motor do carro quebrando a quietude. Emma não conseguia evitar olhar de relance para o palhaço de vez em quando, sentindo-se cada vez mais desconfortável com sua presença. De repente, o palhaço falou novamente. "Você já ouviu a história do palhaço na estrada?" Emma franziu a testa, surpresa com a pergunta. Não ouvi." "O que é isso?" O palhaço sorriu, e seu sorriso pareceu se alargar de maneira antinatural. "Dizem que, em noites como esta, um palhaço aparece na beira da estrada, pedindo carona.
Quem tiver o azar de parar para ajudá-lo, nunca mais é visto. Emma sentiu um calafrio subir pela espinha. Tentando não demonstrar o medo crescente, ela riu nervosamente. Parece uma história de terror para assustar crianças. O palhaço continuou a sorrir, mas não disse mais nada. O silêncio no carro se tornou insuportável, e Emma começou a se arrepender de ter parado. Sua mente corria com pensamentos sobre como sair daquela situação, mas a tempestade tornava qualquer tentativa de fuga perigosa. Quando finalmente chegaram à cidade, Emma sentiu um alívio imenso. Ela parou o carro em um posto de gasolina iluminado, onde se sentia mais segura. Acho que daqui você pode conseguir ajuda para consertar seu carro, disse ela, esperando que o palhaço saísse. O palhaço olhou para Emma, seus olhos parecendo brilhar à luz dos postes. Obrigado pela carona, Emma. Emma congelou. Ela não havia dito seu nome para ele. Com um movimento rápido, o palhaço saiu do carro e desapareceu na escuridão. Emma, tremendo, trancou as portas e acelerou para casa, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, Emma não conseguia tirar o encontro da cabeça. Ela pesquisou na internet sobre o palhaço na estrada e encontrou várias histórias semelhantes à sua. As pessoas que davam carona ao palhaço desapareciam ou encontravam um fim trágico pouco tempo depois. A história era contada há décadas, sempre com detalhes assustadoramente parecidos. Emma começou a ter pesadelos com o palhaço. Ela o via em seus sonhos, parado à beira da estrada, sorrindo para ela. A cada noite, os sonhos se tornavam mais vívidos, até que ela começou a vê-lo mesmo quando estava acordada, nas sombras dos cantos de sua visão periférica. Uma noite, incapaz de dormir, Emma decidiu investigar mais a fundo. Ela encontrou uma notícia antiga sobre um palhaço chamado Jasper, que havia trabalhado em um circo itinerante. Jasper era conhecido por seu comportamento excêntrico e por assustar as pessoas com suas brincadeiras macabras. Uma noite, após uma apresentação, Jasper desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que ele foi visto pela última vez na estrada onde Emma o encontrou. Determinada a descobrir a verdade e acabar com seus pesadelos, Emma voltou àquela estrada deserta, onde tudo começou. Era uma noite tão escura e chuvosa quanto a primeira. Ela parou o carro no mesmo lugar onde havia encontrado o palhaço e saiu, segurando um guarda-chuva para se proteger da chuva. Jasper, se você está aqui, apareça! Gritou Emma, sua voz ecoando na escuridão. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, ela ouviu uma risada suave e perturbadora. O palhaço apareceu do nada, parado na beira da estrada, exatamente como antes. Seu sorriso era ainda mais sinistro à luz dos relâmpagos. Você voltou, Emma, disse ele, com uma voz que enviou arrepios pela espinha dela. Eu quero saber por que você está fazendo isso, disse Emma, tentando manter a calma. O que você quer? O palhaço inclinou a cabeça, estudando-a com seus olhos penetrantes. Estou preso aqui, Emma. Preso entre este mundo e o próximo. Eu preciso de alguém para me ajudar a atravessar. Emma sentiu uma onda de compaixão misturada com medo. E como eu posso ajudar você? O palhaço deu um passo à frente, a chuva escorrendo por seu rosto pintado. Você precisa me levar para onde eu desapareci. Só então eu poderei encontrar paz. Emma hesitou, mas finalmente assentiu. Ela voltou para o carro, e o palhaço entrou no banco do passageiro. Eles dirigiram em silêncio, a tensão no ar quase palpável. Seguindo as instruções do palhaço, Emma dirigiu até uma área isolada da floresta, onde encontrou os restos de um antigo acampamento de circo, agora cobertos pela vegetação. O palhaço saiu do carro e olhou ao redor, como se estivesse relembrando o passado. Ele apontou para um ponto específico, e Emma viu uma velha caravana, coberta de musgo e quase desmoronando. Foi aqui que tudo terminou, disse o palhaço, com um tom melancólico. Emma seguiu o palhaço até a caravana, onde ele parou e se virou para ela. Obrigado, Emma. Agora eu posso finalmente descansar. Com essas palavras, o palhaço começou a se desvanecer, sua figura se tornando cada vez mais transparente até desaparecer completamente. Emma sentiu uma paz repentina tomar conta dela,
e soube que havia ajudado Jasper a encontrar a paz. De volta ao carro, ela olhou para a caravana uma última vez antes de dirigir para casa. Os pesadelos pararam, e Emma nunca mais viu o palhaço. A história do palhaço na estrada continuou a ser contada, mas agora Emma sabia a verdade por trás dela. Ela tinha enfrentado seus medos e ajudado uma alma perdida a encontrar descanso, provando que, mesmo nas noites mais escuras e assustadoras, sempre há uma chance de redenção e paz. A loja de brinquedos de Pineville era um lugar mágico para crianças e adultos. Com suas prateleiras cheias de bonecas, carrinhos, jogos de tabuleiro e pelúcias, a loja sempre atraía famílias da região. No centro da loja, destacava-se um antigo e enorme palhaço de brinquedo, conhecido como Bink. Ele era uma peça clássica, com seu sorriso fixo e roupas coloridas, mas havia algo inquietante sobre ele que poucas pessoas conseguiam identificar. A loja de brinquedos, chamada O Mundo Encantado, era administrada por um homem idoso chamado Sr. Thompson. Ele herdara a loja de seu pai e passará a vida inteira trabalhando lá. Sr. Thompson tinha um carinho especial por Bink, sempre mantendo-o em destaque na vitrine. Ele gostava de contar histórias sobre como o palhaço havia sido um presente de seu avô, um artesão que fazia brinquedos à mão. Com o passar dos anos, começaram a surgir rumores sobre Bink. Algumas crianças afirmavam que ele se movia sozinho quando ninguém estava olhando. Outros diziam que, se você olhasse diretamente em seus olhos por muito tempo, poderia ouvir uma risada baixa e perturbadora. Sr. Thompson sempre ria dessas histórias, chamando-as de bobagens de criança. No entanto, as histórias só aumentaram quando a loja começou a ter eventos estranhos. Brinquedos desapareciam das prateleiras e reapareciam em lugares inesperados. Objetos caíam inexplicavelmente, e as luzes piscavam sem motivo aparente. Os funcionários começaram a se sentir desconfortáveis, especialmente aqueles que tinham que fechar a loja à noite. Um desses funcionários era Clara, uma jovem que trabalhava na loja para pagar seus estudos. Ela sempre gostou de brinquedos e achava o trabalho na loja encantador, mas não podia negar que Bink a deixava nervosa. Clara sentia que os olhos do palhaço a seguiam enquanto ela trabalhava, e muitas vezes tinha a sensação de que não estava sozinha na loja. Certa noite, Clara foi encarregada de fechar a loja sozinha. Depois de desligar as luzes e trancar a porta, ela começou a organizar os brinquedos que estavam fora do lugar. Enquanto fazia isso, ouviu um leve som de risada, quase como um sussurro. Clara parou, o coração batendo acelerado, e olhou em volta. A loja estava vazia, mas o som parecia vir de onde Bink estava. Tomando coragem, Clara se aproximou do palhaço. Ela ficou ali por um momento, olhando diretamente nos olhos de Bink, tentando racionalizar o que havia ouvido. Então, de repente, as luzes da loja piscavam e apagavam, deixando-a na escuridão completa. Clara sentiu um frio na espinha e, quando as luzes voltaram, Bink estava virado em sua direção, com um sorriso ainda mais sinistro. Apavorada, Clara pegou suas coisas e saiu correndo da loja, prometendo a si mesma que nunca mais trabalharia até tarde. No dia seguinte, contou ao Sr. Thompson o que havia acontecido, mas ele apenas sorriu e disse que ela provavelmente estava cansada e imaginando coisas. No entanto, Clara não foi a única a experimentar eventos estranhos. Outros funcionários começaram a relatar experiências semelhantes, e a reputação da loja começou a sofrer. Os pais evitavam levar seus filhos lá, temendo pelos rumores. Sr. Thompson, determinado a provar que não havia nada de errado, decidiu passar uma noite na loja para ver por si mesmo. Armado com uma lanterna e um cobertor, Sr. Thompson se acomodou em uma cadeira perto de Bink, determinado a desmascarar qualquer boato. A noite começou tranquila, mas por volta da meia-noite, ele começou a ouvir sons estranhos. Primeiro, um leve farfalhar, como se alguém estivesse mexendo nos brinquedos. Depois, um som de risada baixa que fez seu sangue gelar. Sr. Thompson levantou-se e apontou a lanterna em direção aos sons, mas não viu nada. Voltando para sua cadeira, ele notou que Bink estava ligeiramente inclinado para frente, como se estivesse observando-o mais de perto. Decidido a acabar com aquilo, Sr. Thompson pegou o palhaço e o colocou em uma caixa no fundo da loja.
No entanto, os sons não pararam. Na verdade, pareciam ficar mais intensos. As luzes piscavam, brinquedos caíam das prateleiras e a risada aumentava. Sr. Thompson, agora completamente aterrorizado, tentou sair da loja, mas a porta parecia trancada por dentro. Foi quando ele percebeu que Bink não estava mais na caixa. Desesperado, Sr. Thompson correu de volta para o fundo da loja, apenas para encontrar Bink sentado no balcão, olhando diretamente para ele com aquele sorriso sinistro. Sentindo que estava perdendo a sanidade, ele gritou com o palhaço, perguntando o que ele queria. Para sua surpresa, uma voz suave e fantasmagórica respondeu. Bink, ou o espírito dentro dele, contou a história de seu avô, que havia feito o palhaço com a intenção de capturar a alegria das crianças. No entanto, uma tragédia aconteceu. O filho do avô de Sr. Thompson, tio de Sr. Thompson, morreu tragicamente, e o artesão, consumido pela dor, colocou sua própria tristeza e desespero no brinquedo. Bink se tornou um receptáculo de emoções negativas, tornando-se uma entidade perturbadora. O espírito de Bink explicou que precisava de liberação, de paz. Sr. Thompson, percebendo o que precisava ser feito, prometeu ajudar. Na manhã seguinte, ele levou Bink a um velho sacerdote da cidade, conhecido por lidar com questões espirituais. O sacerdote ouviu a história e concordou em realizar um ritual de purificação. O ritual foi realizado no bosque, longe da cidade. O sacerdote, usando antigas práticas espirituais, tentou liberar o espírito atormentado do palhaço. Houve um momento de intenso silêncio, seguido por um grito que parecia vir do próprio Bink. Então, uma calma repentina tomou conta do lugar. O palhaço, agora apenas um brinquedo velho, parecia perder toda a sua aura sinistra. Sr. Thompson voltou para a loja, colocando Bink em um lugar de destaque, mas desta vez, o palhaço não causava mais medo. As atividades paranormais cessaram, e a loja lentamente recuperou sua clientela. Clara e os outros funcionários voltaram a trabalhar sem medo, e a história de Bink se tornou uma lenda local, uma lição sobre tristeza, arrependimento e redenção. Anos se passaram, e o Mundo Encantado continuou a ser um lugar mágico para crianças e adultos. Sr. Thompson, agora em paz, sabia que tinha feito a coisa certa, e Bink, o palhaço que outrora assustara tantos, agora era apenas uma lembrança de um passado triste e uma prova de que até os objetos mais assustadores podem encontrar paz. Era uma noite tranquila na casa dos Johnson. Os pais, Mark e Susan, estavam no andar de cima, adormecidos, enquanto seus filhos, Alice e Tim, estavam na sala de estar assistindo televisão. Era tarde, mas eles haviam convencido seus pais a deixá-los assistir a um filme antes de dormir. A televisão, uma antiga de tubo que já estava na família há anos, exibia um filme de terror leve que ambos adoravam. Alice, de 16 anos, e Tim, de 12, eram muito próximos. Compartilhavam uma paixão por histórias de terror, lendas urbanas e tudo o que fosse um pouco assustador. No entanto, naquela noite, algo diferente aconteceu. Enquanto o filme continuava, a imagem na tela começou a piscar e distorcer. Primeiro, os irmãos pensaram que era parte do filme, um efeito especial para aumentar a tensão. Mas logo perceberam que era algo mais. A tela piscou novamente, e por um momento, a imagem de um palhaço apareceu. Ele estava parado, imóvel, olhando diretamente para a câmera com um sorriso macabro. Alice franziu a testa, achando aquilo estranho, pois não se lembrava de nenhum palhaço no filme que estavam assistindo. "O que foi isso?" perguntou Tim, sentindo um arrepio na espinha. "Deve ser interferência", respondeu Alice, tentando parecer despreocupada. "Talvez alguém nas proximidades esteja usando um transmissor de TV." Eles tentaram ignorar, mas a sensação de inquietação crescia. A imagem do palhaço continuava a aparecer, cada vez por períodos mais longos. Ele parecia estar mais próximo da câmera a cada aparição, seus olhos fixos em Alice e Tim, como se pudesse vê-los através da tela. "Isso não é normal", disse Tim, sua voz tremendo. "Devemos desligar a TV." Alice concordou e pegou o controle remoto, mas quando tentou desligar a televisão, nada aconteceu.
Ela apertou os botões várias vezes, mas a tela continuava ligada, mostrando agora o palhaço em tempo integral. De repente, o palhaço começou a se mover. Ele levantou a mão e acenou lentamente, seu sorriso se alargando de forma perturbadora. Alice e Tim ficaram paralisados de medo, incapazes de desviar o olhar. O palhaço então apontou diretamente para eles, e uma voz baixa e rouca saiu dos alto-falantes da TV. "Estou te vendo." Alice soltou um grito e jogou o controle no chão. Tim correu para o interruptor de energia e desligou a televisão na tomada, finalmente apagando a tela. Os dois ficaram ofegantes, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Isso foi real?" perguntou Tim, ainda tremendo. "Não sei, mas não vamos contar para mamãe e papai. Eles nunca vão acreditar na gente", respondeu Alice. Na manhã seguinte, os irmãos tentaram esquecer o incidente. No entanto, à medida que os dias passavam, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. A televisão ligava sozinha, sempre mostrando o palhaço. Os objetos na sala mudavam de lugar, e risadas baixas ecoavam pelos corredores durante a noite. Desesperados, Alice e Tim começaram a pesquisar sobre o palhaço na televisão. Descobriram que, décadas atrás, havia um programa de TV local chamado O Show do Palhaço Giggles. O apresentador, um palhaço chamado Charlie Giggles, tinha um público fiel de crianças, mas o programa terminou abruptamente quando Charlie foi acusado de crimes terríveis e desapareceu misteriosamente. Os irmãos perceberam que o palhaço na TV se parecia muito com Charlie Giggles. Eles encontraram relatos de outras pessoas que haviam visto o palhaço na televisão e notaram que as aparições eram sempre seguidas por eventos perturbadores. Alguns afirmavam que, após verem o palhaço, sofreram acidentes inexplicáveis ou que pessoas próximas desapareceram. Determinado a proteger sua família, Alice decidiu investigar mais a fundo. Ela encontrou um fórum online onde outros relataram experiências semelhantes. Um usuário, conhecido como o Caçador de Fantasmas, oferecia ajuda para lidar com entidades sobrenaturais. Desesperada, Alice entrou em contato com ele, explicando a situação. O Caçador de Fantasmas, cujo nome verdadeiro era Marcos, concordou em ajudar. Ele chegou à casa dos Johnson com equipamentos especiais para detectar e expulsar entidades paranormais. Alice e Tim mostraram a ele a televisão e contaram sobre as aparições do palhaço. Marcos começou a investigar a TV, usando câmeras infravermelhas e sensores de movimento. Ele rapidamente percebeu que havia uma energia estranha emanando do aparelho. Enquanto ajustava seus equipamentos, a televisão ligou sozinha novamente, e o palhaço apareceu na tela. "Parece que você tem um problema sério aqui", disse Marcos, enquanto configurava um círculo de proteção ao redor da TV. "Este palhaço não é apenas um espírito comum. Ele está preso a este aparelho, alimentando-se do medo." Enquanto Marcos trabalhava, Alice e Tim observavam nervosamente. De repente, a figura do palhaço começou a se mover de forma errática, e a sala ficou fria. Marcos, determinado a acabar com aquilo, começou a recitar uma antiga oração de exorcismo, tentando libertar o espírito preso na TV. A televisão tremeu, e a imagem do palhaço se distorceu violentamente. Uma risada demoníaca encheu a sala, e então, com um estalo alto, a TV explodiu em uma chuva de faíscas. Alice e Tim gritaram e se abraçaram, enquanto Marcos continuava recitando a oração, sua voz firme e poderosa. Finalmente, a risada cessou, e a sala voltou ao normal. A televisão estava destruída, e o palhaço havia desaparecido. Marcos, suando e exausto, explicou que havia conseguido banir o espírito de Charlie Giggles. O espírito dele estava preso a este aparelho por causa das emoções negativas acumuladas ao longo dos anos. Ele usava a televisão como um portal para causar medo e caos, disse Marcos. Vocês devem se livrar dos restos da TV e garantir que qualquer objeto associado a Charlie Giggles seja destruído ou purificado. Os Johnson seguiram o conselho de Marcos e se desfizeram dos restos da televisão. Aos poucos, a sensação de medo e opressão na casa diminuiu, e as atividades paranormais cessaram. Alice e Tim finalmente puderam dormir em paz, sabendo que o palhaço não voltaria para assombrá-los.
A história do palhaço na televisão se tornou uma lenda local, um aviso sobre os perigos de objetos antigos e carregados de emoções negativas. Para Alice Tim, foi uma experiência assustadora, mas também uma lição sobre coragem e a importância de enfrentar o desconhecido para proteger aqueles que amam. E assim, a casa dos Johnson voltou a ser um lar tranquilo, livre das risadas sinistras de Charlie Giggles.